Saudações aqui do professor Pedro. Eu resolvi fazer esse vídeo de demonstração prática porque a semana 2 começa com soluções. E essa matéria é onde envolve a parte experimental da química. A química, nós sabemos que ela surge do experimento. Depois, os químicos descrevem as teorias, mas ela inteiramente é construída em cima do experimental, né? Algumas e outras matérias da química, partes da química que estudam um pouco da história da ciência, mas ela é geralmente através do experimento. Principalmente essa aula do segundo ano que é de soluções. Tanto é que eu comentei isso com vocês no começo do ano, né? Então por isso que eu vim aqui no laboratório do Clóvis fazer esse vídeo. Não vai ficar muito bom porque minha câmera não é câmera para vídeo, assim, o áudio vai ficar meio estourado, mas espero poder ajudar vocês, tá? A matéria que está envolvendo agora é a matéria de soluções. E solução, a gente sempre faz em casa um tipo de solução. Quando você mistura um soluto num solvente, você tem uma solução. Por exemplo, o que é soluto e o que é solvente? Solvente é a substância que vai dissolver. Soluto é a substância que será dissolvida. A mais básica de todas, vocês já viram no passado, as misturas homogêneas e heterogêneas. Por exemplo, sal e água. Um pouquinho de sal é dissolvido numa quantidade de água. Então, o sal é soluto e a água será o solvente, ok? Mas aí, você estuda também um pouquinho, que a mistura é homogênea se tiver uma fase, heterogênea se tiver duas fases. E aí a gente chega numa matéria chamada soluções. Para a semana 2, subtende-se que o aluno já saiba disso e já saiba o que é uma solução concentrada, o que é uma concentração de solução. Então vai aparecer aqui do lado a solução quando você tem uma quantidade de soluto dissolvido no solvente, você tem uma concentração. Por exemplo, tem um soluto aqui que é um sal. Esse sal aqui que é o sulfato de cobre, que é aquele famoso sal azul. Se eu dissolver ele em água, eu vou ter uma solução de sulfato de cobre em água. Então, se eu colocar na balança, por exemplo, aqui é uma balança, tá? A balança que vocês já conhecem. 3 gramas de sulfato de cobre dissolvido em 1 litro de água, eu vou ter 3 gramas por litro. E assim sucessivamente, eu vou montando a minha solução. Só que no segundo ano é um pouco mais específico. Ele quer uma solução a nível molecular. Como assim uma solução a nível molecular? Quantas moléculas de sulfato de cobre, por exemplo, que é esse sal, estão dissolvidas no litro de água? Como que eu vou calcular isso? Lembra da palavra mol que a gente vai estar estudando, que eu vou aprofundar na constante na aula 5? Mas nessa aula já dá para a gente ver por quê. Na semana 1, quem prestou atenção viu massa molecular. A gente está calculando a massa de uma molécula, né? E agora você consegue, pela massa de uma molécula, trazer isso para o seu dia a dia e ver, por exemplo, quantas moléculas vão ter em 30 gramas, em 3 gramas. Então vai dar para saber quanto de molécula está dissolvida nessa solução. Ah, mas isso é importante, isso é extremamente importante no mundo da química, da engenharia, da bioquímica, da medicina. Por mais que vocês talvez não vão fazer química, mas, por exemplo, do coronavírus aí, vou relacionar com alguma coisa do dia a dia. O quanto que isso estudou de trabalhar com concentrações de álcool, né, 70%. Será que lá eu jogo 70%? Não, você vai ter que calcular isso a nível molecular, né, porque a massa da molécula de etanol é de um jeito. Ou posso ser mais específico ainda, quando você pega um exame de sangue, um exame de qualquer material, vai estar lá gramas por mililitros ou moléculas por mililitro, vai depender da forma que isso vem descrito. Então isso é muito utilizado. Mas para nós no ensino médio, a gente vai na parte básica. O que eu preciso para resolver isso? Os químicos chegaram numa fórmula. Lembra que eu falei que a concentração é massa pelo volume? Vai aparecer aí. Mas enfim, a concentração agora, a nível molecular, vai ser número de mols pelo volume. Aí a gente não sabe ainda o que é o número de mols. Mas dá para a gente relacionar. Qual relação que eu tenho? Eu tenho a massa da balança, que é dada em gramas, e eu tenho a massa molecular que a gente já aprendeu. Então a relação de massa por massa molecular, vai aparecer aqui do lado, eu vou ter o número de mols. Então vai ser fácil montar essa fórmula. Então a fórmula da molaridade, o que
que é molaridade? É concentração a nível molecular, ou concentração em mol por litro, que é essa palavra nova, ou concentração em quantidade de matéria. É isso, é você aplicar essa fórmula. Então, o que eu preciso? Quais são as grandezas da fórmula? Aí eu trouxe para fazer ela demonstrativa e depois vocês vão fazer ela na prática aí, ok? Bom, vamos lá. Eu preciso da massa em gramas, que eu falei para vocês, tem a parte macroscópica e tem a parte microscópica e também é uma solução, então eu preciso do solvente. Qual que é o meu soluto? Meu soluto é o sulfato de cobre e ele vem descrita a massa dele, ok? Olha lá, aqui está a massa dele, a massa molecular. Se não tiver, você pega a molécula dele e faz a massa molecular. Eu vou precisar de uma balança para achar a massa em gramas. Então vamos fazer uma conta hipotética aqui. Eu vou inventar um exemplo que eu vou usar 3 gramas de sulfato de cobre, ok? Então vamos lá, vamos usar 3 gramas de sulfato de cobre. Você vai lá, põe na balança direitinho. Eu vou fazer essa solução e depois eu troco de tela para fazer o cálculo dela, ok? Então vamos lá, 3 gramas de solução, aí você vai lá, põe na balança, ok? A balança já estava ligada, tarada, já estava com zero, né? Tarada ou zerada é a mesma coisa, para quem não sabe, essa palavra é estranha, mas tarar uma balança é você zerar ela, ok? Aí, 3 gramas, aqui eu estou fazendo hipotético, tá gente? Não vou fazer rigorosamente porque eu estou aqui não tem necessidade, só para visualizar, mas 3 gramas. Bom, aí eu vou colocar, né, vou colocar no certo, poderia ter feito direto no becker, né, mas eu fiz aqui nesse papel de filtro. Então, ó, vou colocar aqui, olha lá, beleza, 3 gramas aqui dentro. E eu vou dissolver em 100 ml de água. Então, peguei uma proveta de 100 para ficar mais rigoroso a quantidade de água, ok? Vamos colocar 100 ml de água. Essa proveta aqui de 100 eu já ensinei a vocês como utiliza a proveta, né? No segundo ano, acredito que a gente já veio no laboratório, eu mostrei para vocês o que é a proveta. O pessoal do terceiro já sabe direitinho, que eles usaram no meu último laboratório. Acertar o menisco já tá bom. Então vamos lá. Eu vou dissolver, ó. Agora eu vou usar essa espátula mesmo. Tá aqui mais próximo. Bom, começa a ficar uma solução de coloração azul. A solução do sulfato de cobre é azulada. Mas qual que é a ideia? Eu quero saber isso a nível molecular. Então, vai aparecer a fórmula do lado, eu vou direto para fazer os cálculos. Então, só vamos recapitular. Espera aí, ó. Vou deixar aqui a solução, depois eu volto nela. Só vou recapitular quais são as grandezas. Ó, 3 gramas de massa de sulfato de cobre com a fórmula, porque no rótulo tem a fórmula dele. Então, com a fórmula eu consigo achar a massa molecular, ok? Então, 3 gramas, a massa molecular. E qual que é o volume da solução aí que a gente tem? 100 mililitros. Com isso eu consigo achar a fórmula da molaridade, ou da concentração molar, ou da concentração mol por litro, que é a nível molecular, correto? Aí já dá para a gente ver. Então, lembra das grandezas. Então, tudo isso é feito em laboratório, precisamente. Pega a massa, o volume e a molécula. Por isso que na aula anterior você aprendeu a trabalhar com massa molecular, porque agora, na hora que vier pronto, você calcula, ok? Então, vamos para a parte do cálculo agora, beleza? Bom, pessoal, eu já deixei aqui gravado já as anotações para que fique mais rápido, né? A fórmula é essa, aqui. Eu coloquei, deixa eu pegar a canetinha aqui, que fica mais prático também. Eu coloquei aqui do lado como que ela também é identificada. Esse M maiúsculo pode ser também um M assim, meio que torto, meio que itálico, tá? Nós chamamos de molaridade, ou concentração mol por litro, ou concentração em números de mols, que seria a molaridade igual a massa. Esse 1 aqui significa soluto na química, tá? Mas não precisa colocar ele não. Então, seria a massa, olha lá, o M é a molaridade, escrito aqui embaixo. O M1 seria a massa do soluto, que é dada em gramas. O MM1, que seria o MM, é a massa molar ou massa molecular, que é aquele tabelado, que você pega na tabela periódica.
E o V é o volume, que é dado em litros, ok? Então, todos esses dados têm que estar nos próximos exercícios, que aí vocês conseguem fazer, beleza? Então, vamos lá. De novo, todos esses dados geralmente vêm nos exercícios, né? Olha o exercício que eu fiz hoje com vocês na prática. Eu deixei pronto aqui só para falar por cima, né, para explicar melhor. Tá lá. Qual a molaridade de uma solução de sulfato de cobre? Olha a fórmula dele. Por que eu preciso da fórmula? Para achar a massa molecular, matéria anterior. Sendo que para seu preparo foi usado 3 gramas de soluto dissolvidos em 100 mililitros de solução. Você viu que onde tem dado, eu fui lá, fui anotando, fui dando ênfase? Olha aqui embaixo, os dados. Já sabemos para que a gente vai usar isso, para fazer aquela massa molecular. Então, vamos anotar os dados aqui do lado. Ó. Olha só, nós temos a massa, que é 3 gramas. Aonde está escrito isso? Lá no exercício. Foi usado 3 gramas desse soluto, né? Temos o volume, que é 100 mililitros. Mas eu li lá atrás para vocês, ó, que o volume tem que ser dado sempre em litros. E aí, pessoal? E aí lembra da matemática. Eu coloquei aqui do lado, ó. De mililitros para litros, você divide por 1000. E aí vai dar o quê? 0,1 litro, ok? Tô aqui, ó. Beleza? E aí, você vai falar, Pedro, da fórmula você já tem isso, que é a massa, o volume que você acabou de fazer, falta o MM, que é a massa molecular. Facinho. Como é que eu acho massa molecular mesmo? Você pega a molécula, que é o sulfato de cobre, que é o CuSO4, pega os dados dele, copia num cantinho, ó lá, Cu, que é o cobre, o S, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio. Os dados já estão aqui do lado, ó, aqui onde está passando meu cursor. Ó. O cobre, 63 vezes 1 só que eu tenho dele, 63. O enxofre, que é o S, vale 32 vezes 1 só que eu tenho dele na molécula, 32. O oxigênio vale 16 gramas por mol, vezes 4 que eu tenho na molécula, olha lá, 64. Somando tudo, vai dar 159, ok? O que você vai fazer? Soma, põe aqui do lado, ó. Lado onde que eu estou fazendo. O MM vale 159. Então, fui colocando todos os dados. Copio a fórmula, molaridade é igual a massa, dividido pela massa molar, vezes o volume, e substituo, olha lá. Esse daqui eu tenho? Não, ponho em mão, né, que é maiúsculo igual. Massa eu tenho? Tem 3. Pus o 3 aqui em cima da fórmula, né? Pus aqui o sinal de divisão, ó aqui, ó, onde está o meu cursor. MM, que é a massa molar, 159, põe aqui. Vezes o volume, que é 0,1 litro, aqui em cima o volume, ó, põe 0,1. Multiplica os dois antes, ó, 159 vezes 0,1, 15,9. O 3 está em cima. 3 dividido por 15,9, isso vai dar 0,18. O que? Mol por litro. A unidade de molaridade é sempre em mol por litro, ok? E aí, como é que você vai resolver os exercícios do PET? Tá muito parecido com isso, tá facinho. Quer ver, ó? O uso do PET, como é que a gente responderia? Espera aí que ele tá um pouquinho lento. Vamos lá. Deixa eu manter aqui esses marcadores. O do PET ficaria dessa maneira. Vamos tentar abrir aqui. Ali, ó. Já até comecei a fazer aqui. Opa! Ó, por exemplo, atividade 1. Calcule a concentração em mol por litro. Então, é a molaridade, já está aqui, ó. Coloquei a fórmula aqui, desculpa, né? A molaridade é uma solução que foi dissolvida 18 gramas, ó. Já está aqui o 18 gramas, ó o meu cursor. Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor, ó. O meu cursor passando no 18. De glicose em água, suficiente para produzir 1 litro. Litro é volume. Já está aqui, ó, no V. Opa, ficou feio isso, né? Aqui é um V, tá bom? Da solução, dados massa molar 180. Ele já deu a massa molecular prontinha, então 180 vem aqui. Calcule isso daqui, vê que resposta que vai dar. Você vai achar uma dessas respostas aqui. Uma dessas alternativas é correta. Facinho, né? Esse 2 da UFMG, ele só não colocou os dados da molécula. Então, eu já coloquei aqui, ele pôs a molécula, Na e o Cl, para você achar a massa molecular. Aí você vai lendo, vai estar lá, não sei quantas gramas, é o M. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume, ele quer o V. Você vai lá, ele deu o M, que é 117. Vamos pôr lá, 117, que é o M da fórmula. Gramas, né?
não sei que lá do volume, calcule o volume, V ponto de interrogação. Quando a molaridade for 0,25, então ele já deu a molaridade. Acha a massa molecular e faz, ou seja, volta aqui na fórmula. Ele já deu essa molaridade, já deu isso, já deu isso. Acha o volume. Regra de 3 em matemática. Vamos ver se estão bons nisso, né? A atividade 3, muito parecida com a 2, olha só, ele já deu a massa, deu a molécula, cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? Essa daqui, a de cima. Então, você repete o dado de massa molecular. Sabendo que a concentração é 0,05, ele já deu a molaridade. Determine o volume, ele quer o volume. Mesma coisa, o mesmo jeito que você aplicou na 2, você vai aplicar na 3 com valores diferentes. Vamos ver essa 4? Qual a massa do ácido sulfúrico? Ele quer massa, ele quer o eminho, ele quer isso daqui. Cada hora ele pede uma coisa, vocês viram, né? Ele quer isso daqui, ó. Quando, deixa eu ver aqui, quando, olha lá, eu tiver 4 litros, que é o volume, ele já deu o dado da massa molecular 98, ele deu a molaridade, que é 3 mol por litro, ou seja, ele deu quase que tudo. Quer ver? Ó, ele quer a massa, então ele deu isso e deu isso. Então você vai achar a massa, ok? Tenta fazer sozinho aí. Claro, eu posso ajudar se tiver alguma dúvida e tal. E é assim que eu vou deixar como desafio. Por quê? Ele deu a massa em gramas, ele deu lá de glicerina, ele deu a massa de água, ele deu a densidade desse material. E aí, será que vocês vão conseguir fazer? Se ele quer, ó, lembra que densidade é massa pelo volume? Ó, pensa, será que pelo volume eu consigo achar? Pela densidade consigo achar? Consegue. Mas esse eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho a mais, tá? Não, eu pus uma estrelinha, um asterisco nele, porque se não conseguir fazer, não tem problema, ele é mais difícil mesmo. Mas até a 4 eu quero que vocês tentem, tá bom? Dá uma olhada nesse vídeo, é matéria nova, é matéria que exige muita atenção e cálculo. Ficou com dúvida? Volta lá no começo do vídeo e volta nessa resolução do exercício que eu fiz um exemplo. Tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação aí de quem está fazendo. Ajuda o colega se ele não está conseguindo fazer também. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Estamos muito preocupados com a pandemia, mas, por enquanto, assim que vai ser o nosso trabalho. Tá joia? Obrigado. Eu falei um pouco rápido, né? Porque senão o vídeo fica muito grande, mas pausa o vídeo, vai com calma, lê, presta atenção no que eu falei, volta que vocês conseguem fazer, tá bom? Um abraço. E agora eu vou interromper aqui, que a gente tem que parar a gravação. É isso. Um abraço, professor Pedro, para vocês. Até mais, aliás.